Boa noite a todos. Vamos harmonizar o ambiente com o livro Convites da Vida, psicografado por Divaldo Franco, sob a intuição de Joana de Ângeles. Convite à decisão. Será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições mundanas? Será crível amar as estrelas sem demorar no charco? Pode-se estudar bem e cultivar a ilusão? Permite-se o concurso da saúde do organismo debilitado? É factível a dedicação à caridade e o comércio com a rebeldia? Disse Jesus com propriedade inalterável: não se serve bem a dois senhores. Sem dúvida alguma, não nos encontramos diante da necessidade de construir comunidades novas, em que ojeriza ao mundo se patenteie pela fuga aos cometimentos humanos. Não estamos diante de uma imposição para que se edifiquem células vistosas no organismo social, em que os seus membros se transformem em marginais da vida contemporânea. Desejamos aclarar quanto à necessidade de que aquele que encontrou a rota luminosa da verdade, por um princípio de coerência, não se deve permitir engodos, desde que não podem coadunar realidades que se contrapõem. Tu que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações e posições falsas, já que deveria ter abandonado o benefício da paz interior, enquanto convindo com atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista e na baixadas das ondas das dúvidas sobre a contingência das posições emocionais em atropelo. O convite do Cristo tem sido sempre imperioso. Tomando-se da charrua, não se deve olhar para trás, diante do desejo da retificação, marchar para o bem e não tornar ao pecado. Imprescindível decidas o que desejas da vida, como conduzires a vida, qual a ideia que fazes da vida. E por fim, marcha na direção da vida, que venhas eleger como rota para a sua verdadeira vida. Que assim seja. Convido vocês nesse momento, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, agradecer a Deus, nosso Pai Maior, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome dEle, reunidos em nome de nós, para o nosso aperfeiçoamento moral. Lembrando sempre que Deus, nosso Criador, Ele habita dentro de cada um de nós. Vamos agradecer a espiritualidade por ter preparado este ambiente desde mais cedo para nos receber, encarnados e desencarnados, a fim de instruí-los, para que a sua maioridade moral seja iniciada neste momento, de acordo com as palavras que cada um merece escutar. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por ser nosso modelo e guia, e nosso mentor espiritual, por ter nos conduzido com saúde e fé até aqui. Com a oração do Pai Nosso, iniciamos os trabalhos aqui no salão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Willi, sou trabalhador aqui na Casa Maria do Sacramento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a felicidade, sobre o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a felicidade. Desejo boas-vindas ao pessoal da internet, que seja muito bem-vindo à Casa Maria do Sacramento. Eu gostaria de saber aqui do salão, quem pode dar um pedacinho do que significa felicidade para cada um de vocês? Estado de espírito. Estado de espírito. Legal. Reinalda? Paz. Paz. Rita? Acho que felicidade é igual a gratidão. Quando você agradece pelo que você tem, você entende que o que você tem é suficiente, então você é feliz. Legal.
confiar em Deus, ter fé. Eu acho que tudo isso traz felicidade, confiança. A gente teve algumas palavras-chave aqui, então. Gratidão, fé, confiança, estar bem consigo mesmo. Jesus nos diz o seguinte, se a gente voltar lá atrás, quando ele fala do Sermão do Monte, quem aqui já leu o Sermão da Montanha? Que está na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jesus diz o seguinte, que os aflitos serão consolados, numa clara alusão que as aflições que a gente sente são passageiras e que a forma que a gente passa por elas é imenso valor para o nosso aprimoramento moral. E ele segue nos dizendo de forma mais clara, em Mateus, versículo 5, o seguinte: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a recompensa nos céus. Vamos analisar juntos, então, esses dois parágrafos. Jesus nos disse no Sermão do Monte: alegrai os aflitos, fiquem felizes, porque vosso é o reino dos céus. E no capítulo de São Mateus, Jesus disse: alegrai e regozijai-vos, porque será grande a sua recompensa. Então vamos parar um pouquinho para pensar no seguinte: será que é certo a gente afirmar que o que a gente passa aqui de sofrimento, de dificuldades, a gente vai ser recompensado por tudo isso lá na frente? Quando a gente pensa em sofrimento, quando a gente passa por dificuldades, o que vem na nossa mente? Poxa, eu mereço isso? A gente logo questiona, né? Se a gente realmente merece aquilo que a gente está passando. E muitas vezes a gente vê, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, uma pessoa não tão boa de coração, uma pessoa que a gente sabe que fez muita coisa errada na vida, ser feliz. E a gente, poxa, aonde que está a justiça de Deus nesse sentido? Né? Aí a gente se pergunta, aonde que está a justiça de Deus nesse sentido? A justiça de Deus, pessoal, ela está quando Jesus nos ensina que o reino dele ele não é deste mundo. Jesus disse isso na passagem do Evangelho. O meu reino, ele não é deste mundo. O que seria o meu reino não é deste mundo? Ele nos dá plena confiança na vida futura. Ele nos dá plena confiança que não existe o nascer, viver e morrer. Existe o nascer, viver e o renascer. Aonde estaria a justiça de Deus se o deficiente físico, que infelizmente veio sem os membros, vivesse a vida inteira daquela forma, morresse e dali não existisse mais? Aonde estaria a justiça de Deus? A doutrina espírita ela nos esclarece o seguinte, pessoal, que nós vivemos em um mundo de provas e de expiações. O que seria um mundo de provas e um mundo de expiações? É um mundo que nós estamos aqui para aprendermos. Aprendermos o quê? Matemática, português? Também. Mas aprendermos a sermos alguém melhor. Aprendermos a evoluirmos com os nossos próprios erros. Né? Nós estamos aqui na Terra para errar. Nós estamos aqui na Terra para cair, para quebrar a cara, para se ralar inteiro. Mas o que faz realmente a diferença é como nós vamos reagir a essas quedas. A gente vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou a gente vai lamentar, ficar ali no chão, todo quebrado, todo sujo. Muitas pessoas, quando passam por uma dificuldade,
Primeira coisa que faz quando chega à noite, coloca os joelhos no chão e fala: Senhor, tira esse problema de mim. Quando a gente fala, tira este problema de mim, o que nós estamos falando para Deus? Senhor, o Senhor está errado. Eu não mereço passar por isso. Quem somos nós para dizer se nós merecemos ou não merecemos? Quem somos nós para dizer a Deus que nós não merecemos aquele problema, tem que tirar e levar embora? Aí tem a outra pessoa que passa pelos perrengues da vida, que durante a noite, quando vai dormir, ela coloca os joelhos no chão e faz o seguinte: Senhor, eu sei que eu preciso passar por isso, mas me dê coragem e sabedoria para passar, me dê forças para passar, me dita um caminho para que eu consiga superar. Essa pessoa, ela entendeu o que Jesus falou no Evangelho: estarei sempre contigo, independente da sua dificuldade, eu estarei sempre contigo. Essa pessoa entendeu que ela é pequena e nós precisamos nos apequenar muitas vezes para conseguir nos agigantarmos perante ao nosso conhecimento moral. Aquele que diz eu já sei de tudo é o que menos sabe. A minha avó, agora algo pessoal, né? Ela nunca frequentou a escola, ela já é falecida, já fez a passagem, ela nunca frequentou a escola, ela nunca fez uma faculdade, ela foi uma trabalhadora da roça do Nordeste. E ela falava assim para a gente, para os netos, para os filhos: todo homem tem algo a ensinar, todo homem tem algo a aprender. E a gente era pequeno, né? A gente não entendia aquilo, né? A gente falava, poxa, eu, na minha inocência, falava: senhora, o que a senhora tem para ensinar? A senhora nunca estudou. Né? A gente pensava isso, né? Aí a gente pensa, hoje, quantos não são os moradores de rua que têm mais a ensinar do que os doutores das escolas? Quantos não são, os pobres de matéria, mas que são ricos em espírito, que podem tanto nos ensinar? Aí eu volto a pergunta para vocês: vocês realmente acham que a gente aprende mais na escola e na faculdade do que nos problemas da vida? A vida, ela é a melhor escola que existe. Às vezes, eu acho que ninguém sai de um problema pior do que entrou. A gente reclama, a gente tem dificuldade, tem hora que a gente não aguenta mais, de tão esgotado que a gente está daquela situação. Mas quando passa, um tempo depois, a gente pensa: hoje eu entendo por que eu passei por aquilo. E a gente se torna alguém melhor, a gente se torna alguém moralmente melhor. Né? Se você está passando pela rua, você passa pelaquela rua todo dia e tem um paralelepípedo desse tamanho, aí você tropeça uma vez no paralelepípedo. Quando você passar ali de novo, você sabe que aquele paralelepípedo vai estar ali, então você não vai tropeçar de novo. O que você vai fazer? Você vai desviar, ou você já vai para o outro lado, ou senão você vai tirar aquele paralelepípedo dali para ninguém mais tropeçar. E é assim que muitas vezes a gente precisa encarar os problemas da nossa vida. Eu tenho experiências de vida que o seu Wilson não teve. Só que o seu Wilson teve muitas experiências de vida que eu não tive. Não importa a idade, nem vou ter. Não importa a idade. Cada um tem aquilo que precisa passar. Às vezes a Reinalda vai passar por questões da vida dela que sejam essenciais para o crescimento dela nessa existência. E às vezes as questões que ela precisa passar, eu já passei em outra existência. Então que está gravado no meu íntimo, eu não preciso mais passar por aquilo. Mas às vezes eu erro em uma coisa tão simples, que é simples para ela, que
que já aprendeu, mas para mim é tão difícil. Né? Às vezes a gente vê, vamos pegar um relacionamento como exemplo. Quem nunca, quem namora, quem é casado, não deixa a toalha em cima da cama? Quem nunca? Todo mundo já fez isso. Você já deixou a toalha em cima da cama? Já. Todo mundo ou já foi a pessoa que deixou, ou já foi a pessoa que brigou. Tenho certeza absoluta. Aí a gente pensa nessa questão tão simples, né? Se você não deixa a toalha em cima da cama, significa que você já aprendeu esse ensinamento básico. Aquela pessoa ainda não. Poxa, mas eu já falei 10 vezes e continua deixando. Cada um tem seu tempo. Assim é na nossa vida também. Às vezes a gente tem aquela briga no relacionamento. Eu falo relacionamento casal, relacionamento mãe e filho, relacionamento irmãos, não importa. Às vezes a gente tem aquela discussão acalorada que a gente quer ter razão, a gente quer mostrar para o outro que o nosso jeito é o certo. Mas existe jeito certo? Se a gente for pensar? Porque existe o meu jeito e existe o jeito dele. Quem disse um dia que o meu jeito é o certo? Eu disse. Foi o meu ego que disse isso. Então a gente quer provar para o outro a todo momento que o nosso jeito é o certo. Né? Existe uma maneira de estender a roupa no varal que é de lá para cá. Aí a mulher vai pegar, não, o certo é daqui para lá. Mas como o certo? Tudo vai pegar sol, gente. Tudo vai. Ah, porque assim fica com a marquinha aqui. Assim é vivendo e aprendendo. Então a gente sempre precisa absorver aquilo do outro que nós ainda não entendemos, né? E assim é na vida, assim é nos relacionamentos. Não importa ter razão, importa ter paz. Não é? Nossa, como eu aprendi isso? Importa ter paz. Às vezes no relacionamento a gente precisa ceder. Aí vem aquela questão de psicologia, né? Poxa, mas só eu cedo. Aí quando você pensa, só eu cedo, sabe quem está falando isso para você? É um carinha chamado orgulho. E o que importa se só você cede? Significa que você já está um pouquinho mais adiantado na evolução do que a outra pessoa. Isso é bom para você. E você precisa mais é que ensinar a outra pessoa, com paciência. O que a gente não pode é ficar apenas reclamando. O que é reclamar? É o clamar 2 vezes. Então, quando a gente joga algo para o universo de ruim, não basta fazer uma vez, a gente tem que fazer 2, tem que fazer 3. Então, a gente precisa parar um pouquinho. Mas tudo isso tem a ver com o que você está falando com a felicidade. Porque a felicidade, pessoal, muitas vezes, ela está aqui dentro. E a gente fica buscando a felicidade no outro. A gente está num relacionamento que a gente depende do outro para ser feliz. A gente está em um ambiente familiar de que a gente precisa da aprovação dos outros para ser feliz. Eu tenho uma sobrinha que falou para mim, esses dias que ela estava em casa, poxa, eu me visto do jeito que eu gosto de me vestir. E minha mãe briga porque eu me visto desse jeito. Ela tem 12 anos. E ela falou assim, mas mesmo assim, eu vou sempre me vestir do jeito que eu gosto, porque assim eu sou feliz. A criança com 12 anos, ela já aprendeu o que muitas vezes a gente não aprendeu ainda. Porque a gente fica sempre esperando a aprovação do outro. A gente vai. A mulher corta o cabelo, faz escova, faz luzes. Nossa, será que meu marido vai reparar? Não é verdade? A criança tira a nota boa. Ai, será que minha mãe vai elogiar? A gente doa uma cesta básica. Às vezes as pessoas doam uma cesta básica, sabe o que elas fazem? Posta no Instagram. Ó, hoje fui no Maria do Sacramento, fui no Casa do André Luiz, fiz uma doação assim. Isso é caridade, gente?
vaidade. Então, aonde que mora a felicidade? São nas pequenas coisas que estão aqui dentro. Quando Jesus andou aqui, ó, nesse mesmo chão que a gente está pisando, e falou: a felicidade, ela não é deste mundo. Não adianta você querer ser rico, porque você não vai ser feliz. Não adianta você querer ter um relacionamento perfeito, porque ele não existe. Não existe você, não adianta você procurar a pessoa perfeita, porque ela não existe. O amigo perfeito, muito menos. Não adianta você ter a família perfeita, porque você já nasceu naquela família para enfrentar os perrengues daquela família. Aonde está a perfeição? Está aqui dentro. Sabe onde está a perfeição? Está quando a gente abre a janela todo dia e agradece por aquele sol que nasce. Olha que coisa bonita. Deus nos deu um universo inteiro para a gente poder ser feliz. E a gente fica procurando felicidade no outro. A gente fica esperando a aprovação do outro, a gente fica querendo comprar cada vez mais bens materiais. Lembra que ele falou para não entesourar tesouros na terra, e sim nos céus? Como dizia minha avó, caixão não tem gaveta. Então você não precisa acumular bens materiais. Claro, eu não estou falando para a gente não correr atrás das nossas coisas. A gente precisa correr atrás do nosso conforto. Claro, quando a pessoa que fala que o dinheiro é mal visto, eu não concordo, tá? A energia do dinheiro é uma energia que precisa circular, é uma energia que precisa ser enxergada da maneira correta. Ele é um mal necessário. Ele é um mal necessário, porém, quando você, tudo depende do que você vai fazer com esse dinheiro. Claro, eu não vou viver esbanjando luxo, mas se eu tiver dinheiro, não vou passar necessidade e não vou deixar as pessoas que eu amo passar necessidade. Esse é um bem necessário, né? Então a pessoa, só fazendo um parênteses, a pessoa que fala que dinheiro não presta, pode ver que essa pessoa está sempre faltando dinheiro, porque ela expulsa a energia do dinheiro da vida dela. Porque o dinheiro não consegue desafio. Exato. Então, pessoal, voltando à questão do sol, às vezes a gente acorda para aquela tempestade, aquele vento, aquela tempestade, aí a gente tem que sair, pegar um ônibus, pegar metrô, trabalhar. A gente precisa muitas vezes pegar trânsito, quem tem carro, chegar no final da tarde encharcado naquele dia de cão. Mas sabe onde nosso cérebro vai olhar? Para o ônibus lotado. Ele vai olhar para a calça encharcada, para o sapato todo sujo, mas ele não vai olhar que graças a Deus a gente tem emprego. Ele não vai olhar que a gente teve condições de comprar aquela calça, aquele sapato. Ele não vai olhar que aquela chuva, ela está enchendo a represa ali para não faltar água para a gente no dia de amanhã. A gente se acostuma a reclamar. Não pode fazer 5 dias de sol seguido, não aguento mais calor. Não faz frio, não aguento mais calor, não dá para morar em São Paulo com calor por causa de prédio, por causa de poluição. Chove 2 dias. Nossa, estou criando mofo. Não aguento mais chuva, não dá para trabalhar. E o frio, então? O ser humano, ele foi criado para reclamar. Exato. Ele não consegue olhar o lado bom da coisa. Isso. Mas aí, pessoal, sabe o que a gente precisa aprender? Tem algo em volta da gente, em volta do planeta Terra, que é chamado psicosfera. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente emite, vai para lá. E é um ciclo vicioso, baseado em todos os pensamentos dos moradores do planeta Terra. Por que os católicos, por exemplo, todo dia às 18 horas faz uma prece da Ave Maria? Porque é o horário que todo mundo está conectado em prol de uma causa maior. Agora vocês pensam, a maioria, todos os católicos, ou a grande maioria deles, fazendo um Pai Nosso às 18 horas.
Então aquela psicosfera que estava acinzentada, ela começa a clarear. Pensa se os espíritas também fizessem, os evangélicos também fizessem, os romantistas também fizessem. Pensa toda a humanidade em prol de uma causa boa, uma causa maior. Não só às 18 horas da tarde, mas durante a maior parte do nosso dia. Não é fácil, pessoal, levantar de manhã, pegar o resultado, pegar trânsito, pegar chuva. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, muito pelo contrário. Mas a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de agradecer, ou a gente tem a possibilidade de reclamar. Reclamar vai resolver? Reclamar vai fazer sair o sol? Reclamar o ônibus vai ficar menos lotado? As pessoas vão descer do ônibus? Então para que reclamar? Respondam, para que reclamar? Por que a gente reclama? Hábito. Porque o nosso cérebro está programado, condicionado exatamente a pensar negativamente. E a gente precisa mudar isso aos poucos. A gente não vai conseguir mudar o mundo dessa forma, mas a gente vai conseguir nos mudar. Se cada um de nós fizermos um pouquinho a mais nesse sentido de mudança de pensamento, o mundo melhora aos poucos também, porque a nossa psicosfera ela vai ficar menos acinzentada e tudo vai voltar para a gente de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma. Vamos fazer o seguinte exercício. É lição de casa para todos nós, inclusive para mim, assim, para os próximos dias até a próxima quinta-feira. Todo pensamento negativo que vier na nossa cabeça, automaticamente a gente vai trocar por um positivo. Vem uma reclamação, aí você pensa, por que eu estou reclamando? Vai resolver? Não vai resolver? Qual é a solução? Não tem solução, então vou vir para positivo. Tem solução reclamar? Não, não tem solução, então vou vir para positivo. Poxa, o banco descontou o boleto assim, agora não tem dinheiro para comprar não sei o quê. Vai adiantar só no palavrão? Não vai. Aquele dinheiro que foi não vai voltar. Então vamos arregaçar, vamos correr atrás do próximo, porque não adianta ficar reclamando. E vamos tentar enxergar a felicidade que Jesus nos ensinou aqui dentro. Parar de olhar para fora, parar de olhar para o outro, parar de olhar para o marido, parar de olhar para o filho, parar de olhar para a vida do vizinho. Vamos tentar enxergar aqui dentro. O que eu tenho de bom que me faz feliz? Poxa, eu tenho, graças a Deus, 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho a possibilidade de trabalhar no horário que me possibilita vir no centro espírita numa quinta-feira à noite. Eu tenho algum emprego, eu tenho saúde, tudo que Deus nos deu de bom. A gente precisa parar de querer pedir cada vez mais. Ao invés de pedir cada vez mais, vamos fazer por merecer. Como a gente vai fazer por merecer? Agradecendo o que a gente tem. Abrindo para o universo a possibilidade dele nos dar mais. E a gente vai começar a abrir a nossa janela de manhã e agradecer o raio do sol que entra. Agradecer aquela chuva que cai. Agradecer o vento. Porque cada questãozinha da natureza tem o seu significado, tem o porquê de estar ali. Inclusive as tempestades das nossas vidas. A gente vai passar por tempestades. A gente vai passar por diversas tempestades. E o que vai pender na balança? A importância que a gente vai dar para essas tempestades. Problemas, todo mundo tem. Se a gente sentar numa rodinha aqui e começar a contar os problemas, vai ser um chororô lascado. Porque a avó vai contar os dela, eu vou contar os meus, o seu Wilson vai contar os dele ali, a Reinalda vai começar a falar. A gente vai ser um chororô lascado, porque todo mundo tem problema. Mas qual que é maior e qual que é o pior? Menor. Não existe maior ou menor. Existe o momento que você está vivendo. E existe o momento que você está vivendo, como a Rita bem colocou, e a dimensão que você dá para cada um deles. Às vezes, a gente está tão focado no problema que a gente não consegue olhar para o lado
às vezes a solução está na nossa cara, assim, ó. E a gente está numa preocupação e numa reclamação que a gente não consegue achar uma saída. E às vezes a gente senta, faz uma simples oração, vem uma intuição assim, ó, aí a gente fala, meu Deus, e se eu fizer isso? Como eu não pensei nisso antes? Como eu não pensei nisso antes? E agora? Você vai ficar reclamando ou você vai correr para a solução que está ali? Entende? Então, assim, nenhuma tempestade dura para sempre. E nenhuma alegria vai durar para sempre, porque a felicidade ela não é deste mundo. Então a gente precisa correr sempre atrás da nossa felicidade. Mas não pense que a nossa felicidade vai durar. É isso aqui, ó. Uma hora a gente está lá em cima. Sim. Outra hora a gente está lá embaixo. Mas quanto tempo você vai ficar lá embaixo? Depende da gente. Não depende de Deus. E quando aquele momento lá de baixo passar, a gente vai falar, obrigado, Senhor, por eu ter ficado lá embaixo, porque eu aprendi. Agora eu não caio mais por isso, eu caio por outra coisa, mas não por isso. Então, vamos aprender a agradecer um pouquinho mais os momentos de desespero. E não se desesperar tanto, porque Deus é sempre conosco. Até quando a gente acha que não tem jeito, tem jeito. Sempre tem jeito. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem colocar alguma coisa para a gente conversar? Em 2005, eu tive uma crise de depressão muito séria, muito séria. Eu chorava o dia inteiro, ninguém sabia o que fazer comigo. Naquela época eu tinha 2 empregos, entrava às 7, saía às 4 de um, entrava às 5, saía meia-noite do outro. Então, assim, foi um período de estresse muito grande e junto com essa crise de depressão veio a insônia. Então, eu chegava do trabalho meia-noite e 15 e não conseguia dormir, sempre que 5 e meia eu tinha que levantar. Então, o que eu fazia? Eu rezava a Ave Maria a noite inteira e eu falava assim para Nossa Senhora, de quem eu sou fã. Eu sei que vai passar, eu sei que a senhora vai me curar. Eu sei que vai passar, eu sei que a senhora vai me curar. Ave Maria. A Ave Maria virou um mantra para mim. Eu deitava na minha cama e começava a rezar a Ave Maria. Uns 15 dias se passaram, eu consegui um psiquiatra, ele começou a me ajudar, me deu a medicação. Até hoje eu sou grata a Nossa Senhora por aquele período. E até hoje eu agradeço a ela todos os dias por ter passado por aquilo, ter aprendido muitas coisas, né? Principalmente que eu não precisava de tanto, tá? Mas era um período difícil. E hoje eu tenho uma felicidade por ter tido essa fé em Nossa Senhora. Né? Por pior que eu estivesse na noite, ela era o meu consolo, ela era o meu porto seguro. Em alguns momentos eu sentia até o abraço dela. E hoje você entende o porquê você teve que passar Sim, por aquele período. Eu entendo perfeitamente, é uma coisa minha. Não tem espiritualidade que vai me tirar isso. Não tem nada, isso faz parte daquilo que eu combinei quando eu vim para a Terra. Quando eu fiz minha reencarnação, eu combinei tudo isso. Exato. Então, naquele momento de dor, eu podia me revoltar, eu podia, né, se entregar. Me virar. Eu já era trabalhadora, eu trabalhava numa casa, né, tinha parado porque estava com 2 empregos, não estava tentando, mas eu podia ter tido uma outra situação. Dizer, olha, eu trabalho na espiritualidade, eu dou passe, eu trabalho com passe de cura, mas não consigo me curar, quem que eu sou? Não, eu não consigo me curar, não conseguia me curar, porque eu não tinha merecimento naquele momento. Porque eu tinha que passar por aquilo para aprender, para sofrer e evoluir. Hoje, assim, eu graças a Deus, né, eu tenho muita preocupação em devolver para a sociedade tudo aquilo que eu recebo. Então, a gente, até essa questão de ter tido aquela insônia horrorosa, né, hoje eu sou uma pessoa muito melhor por conta disso. E procuro ser melhor a cada dia. Não sou um supra-sumo, não sou nenhuma perfeição que não existe. Minha mãe, que também nunca estudou, ela dizia que o perfeito nasce morto. Que quem é perfeito nem vem para a Terra. Exato. Ele tem outras coisas para fazer. E ela nunca estudou. Já conhece. E ela nunca estudou e conhece Nunca os princípios estudou, da nunca doutrina. estudou. Então,
A gente precisa saber que estamos passando por um período difícil, aceitar que isso é nosso e tentar tirar desse período a melhor experiência. Exatamente. Todos nós passamos, se não passamos, vamos passar em algum momento por um período difícil. Sim. Seja ele uma depressão, que eu também já fiz, mas ela deu há 2 anos. Seja ele um problema de saúde na família. Seja ele com um problema próprio de saúde. Seja ele com uma condição financeira ruim. Seja ele o que for. Mas a gente precisa entender que o que a gente tiver que passar, como a Rita bem disse, vai ser para a nossa própria evolução, para o nosso próprio melhoramento moral. E de tudo, de tudo. Sabe aquela expressão que fala, você tem um limão, você faz uma limonada. O limão é azedo? É. Mas uma limonada é gostosa. Então a gente precisa apertar os nossos problemas e tirar o que a gente aprendeu de melhor ali. Porque ninguém, pessoal, ninguém que acordar de manhã disposto a se melhorar como pessoa, ninguém fracassa. Ninguém. Você pode fazer isso aqui, ó, no dia, mas o que você não pode é ficar aqui, todo dia parado aqui. Se você ficar parado aqui, ó, todos os dias, significa que você está jogando a sua encarnação fora. Às vezes você vai errar. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui, ó. Aí sabe o que você não pode fazer? Se culpar. Você precisa buscar força dentro de você, porque no dia seguinte você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar 2 para frente. Então a gente vai dar um passo para trás, e muitas vezes a gente vai dar um passo para trás. Muitas vezes. Porque a gente não é de ferro. Às vezes a gente cai. E cai e quebra a cara bonito. Mas a gente não pode deixar de acreditar na gente. E não pode deixar de acreditar em Deus. Deu um passo para trás, espera lá. Amanhã eu vou dar 2 para frente. Você pode ter errado aqui, mas você vai compensar essa falta e ainda vai fazer melhor. E nunca baixar para a cabeça os problemas da vida. A felicidade, ela não é deste mundo. Só que você nunca pode deixar de buscar os seus momentos felizes. Porque não foi isso que Jesus falou. Jesus, ele disse que Deus quer cada um dos seus filhos bem e felizes. E Deus, ele não é castigador, como foi dito lá nos tempos de Moisés, porque aquele povo, ele tinha que acreditar naquele Deus castigador. Deus, ele é um professor, que ele vai ensinar com os métodos dele, com os métodos que realmente funcionam. Tem funcionado, não tem? Então a gente precisa acreditar que ele não desampara, pessoal. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa oração final. Antes da oração final, só queria dar alguns recadinhos. A nossa casa, ela abre de quinta às 20 horas. A gente abre de sábado às 9h30. Tá? De sábado a gente faz o atendimento também das famílias carentes. Então, quem nunca veio de sábado, eu convido vocês para vir de sábado, porque a casa é bem cheia de sábado, tem bastante criança. A gente faz evangelização infantil juvenil também. A gente serve um café da manhã bem gostoso. A gente abre também as segundas-feiras com um trabalho fechado, somente com os médicos. E a gente tem o nosso atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É para tratar exatamente esses problemas que a gente tem na nossa vida. Poxa, eu sempre costumo dizer que o nosso tratamento ele precisa ser físico, mental e espiritual. Não adianta você procurar a psicóloga fazer um tratamento ali na sua mente e você não ir atrás de curar o seu físico. Muitas vezes as pessoas falam, eu não quero tomar remédio controlado por causa disso. Às vezes é necessário. Para você ter uma tríplice, uma tríade de cura. Né? E às vezes você é tão fanático com religião, não, eu vou na igreja, eu vou no centro, eu vou no terreiro, eu vou curar o espiritual. Mas e o seu físico que já está tão machucado? Né? Então, sempre que vocês se sentirem que o seu espiritual está carecendo de cura, ou até o seu físico está carecendo de cura, passem no atendimento fraterno aqui da casa, que é feito toda quarta-feira online ou na quinta-feira presencial antes da nossa palestra. E a partir dali o médium responsável vai indicar um tratamento espiritual, que ele é feito presencial e também à distância. Tá? Então esses são os dias de funcionamento da nossa casa. Estamos
estamos abertos a doações de alimentos. Todo mês a gente entrega cestas básicas para as famílias carentes. E é isso, já foi demais. Convido. Está chegando o Dia das Crianças, então a gente está recebendo também doações de brinquedos novos ou usados em bom estado para fazer a nossa entrega anual de Dia das Crianças, tá bom? Mais alguma coisa, dona Valquíria? Posso encerrar, dona Valquíria? Então vou pedir para vocês. Fechar os olhos nesse momento. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais este momento, por mais esse dia. Agradecer a espiritualidade maior por ter nos amparado, por ter nos intuído. Que cada um possa levar daqui, dessas palavras ditas pela espiritualidade, aquilo que cada um precisa nesse momento. Vamos lembrar agora de nossa Mãe Maria, como bem disse a nossa amiga Rita. Ela que nos dá sempre colo quando a gente mais precisa. Que ela é a mãe de todos nós. Que ela possa nos envolver com o seu manto sagrado. Que ela possa nos orientar sempre, nos dar amor, nos dar carinho. E vamos pedir a ela que cuide também de todos aqueles que estão passando por algum problema, seja físico, seja mental, seja espiritual, seja aqui na terra ou fora dela. E que nosso Pai Maior possa permitir que nós nos tornemos uma pessoa melhor a cada dia, que nós confiemos em nós, que nós consigamos achar a felicidade dentro de nós, um pouquinho a cada dia. E com a oração de Nossa Senhora, a gente encerra os trabalhos aqui no salão e parte para a sala de passe, formando a filazinha aqui do lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. É isso, pessoal. Que nós tenhamos uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Tudo que vocês precisarem da Casa Maria do Sacramento, contem com a gente. Tá bom? Obrigado, pessoal.